Gênesis, capítulo de número 3. E aqueles que estiverem sentados, se puderem levantar para a leitura bíblica, por favor. Gênesis, capítulo de número 3. É um texto muito conhecido. E eu vou falar de um assunto muito simples. Você não vai precisar raciocinar muito para entender o que eu vou falar, mas vai precisar de disposição para responder algumas perguntas que eu vou lhe fazer. Então, diga amém. Gênesis capítulo 3, versículo 9, diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Amém. Você estava esperando eu ler mais? Diga comigo: Senhor, pode perguntar, e eu vou te apresentar as respostas que eu tenho. Amém. Agora provoca a pessoa do lado e fala assim: dar glória a Deus aqui é de graça, tá? Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, o método de fazer perguntas ativa no cérebro algumas percepções. Por exemplo, uma pergunta te leva a fazer uma análise do teu estado, da tua condição e do teu cenário. Nós conhecemos relativamente bem o episódio da queda do homem no Éden. E quando eu falo de homem agora, eu não me refiro exclusivamente a Adão, mas à humanidade em Adão e Eva. Conhecemos como Deus criou o homem e como Deus criou a mulher, e como Deus deu orientações a Adão acerca da maneira que ele deveria se conduzir no Éden como gestor e guardião de toda a criação. Conhecemos como a serpente enganou a Eva quando diz: é assim que Deus disse, e a serpente distorce a palavra que Deus disse, e Eva, por sua vez, acrescenta ainda algo mais que Deus não havia dito, porque o Senhor disse: de toda árvore do jardim poderás comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. A serpente chega para Eva e diz assim: é assim que Deus disse que de nenhuma árvore do jardim poderíeis comer? Muito pelo contrário, o Senhor disse: de toda árvore poderás comer, somente da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. A serpente diz: Deus te disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore. Veja como Satanás distorce a verdade para gerar uma ocasião de desobediência em relação à orientação divina. Eva, por sua vez, comete o erro de dizer: não, ele disse que de toda árvore do jardim poderemos comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, disse Deus, dela não comereis, nem nela tocareis. Deus não disse: nem nela tocareis. Eva acrescenta, porque é incrível como os homens têm poder de acrescentar à palavra de Deus
coisas que são apenas ritos, dogmas e pensamentos humanos, e dão a estes dogmas, a esses pensamentos e esses raciocínios humanos, caráter de autoridade divina. Você está me entendendo? Diga amém. Eva come do fruto e leva para seu marido, que come também. Na verdade, uma leitura bem cuidadosa do texto vai revelar que Eva come do fruto diante dele. Nós aprendemos que Eva come do fruto e leva para Adão, e até se pregou durante muito tempo que Eva ela seduz Adão para que Adão ceda, quando o texto na verdade diz que Eva comeu o fruto diante do seu marido. Ele estava lá. Quando ele come do fruto, e eu não vou entrar em detalhes porque o foco que eu quero refletir se estende um pouco além desse cenário, a Bíblia diz que os olhos de ambos se abriram e eles viram que estavam nus e procuraram folhagens para se cobrirem. Mas o texto revela que Deus frequentava o jardim do Éden para estabelecer relacionamento de comunhão com Adão e Eva. E quando o Senhor aparece no Éden e brada perguntando: Adão, Adão, onde estás, Adão? A Bíblia diz que Adão corre e vai se esconder. O que eu acho muito interessante nisto é que Deus, na sua onisciência, cujos olhos, diz a Bíblia, contempla todos os lugares da terra e não há nada oculto diante dele, está perguntando para Adão: onde estás? Não sabia Deus onde Adão estava? Não poderia Deus chegar diante de Adão exatamente onde ele estava escondido e dizer: te achei? Eu cheguei em casa ontem à tarde, depois de um longo dia de atendimento e trabalho aqui na igreja, e quando eu abri a porta, a Catarina se escondeu debaixo da poltrona, atrás da cortina, assistindo um tablet, sentada atrás da cortina, debaixo da poltrona. E quando eu entrei, eu perguntei para ela: cadê Catarina? Está dormindo? E ela dedurou e apontou o dedo assim para debaixo da poltrona: está aqui. Chegou a hora de brincar de esconde-esconde, porque se eu simplesmente chegar lá e encontrá-la, estragou a festa dela. Então eu tenho que fazer de conta que não sei onde ela está. E eu comecei a perguntar: cadê Catarina e tal? E eu debrucei em cima da poltrona, com o meu rosto quase em cima do rosto dela. Ela estava tão concentrada no tablet, escondida, que ela não viu que eu estava praticamente em cima dela. Aí eu soprei. Foi que ela olhou e começou a sorrir. A brincadeira ganhou o seu propósito. Não podia Deus chegar para Adão e colocar o rosto em cima do lugar onde Adão estava e dizer assim: achei? Por que Deus fica conversando no jardim e perguntando: onde estás? Por que Deus trabalha com perguntas? Por exemplo, Caim matou Abel. E quando Caim foge da presença de Deus, a Bíblia diz no capítulo 4 do Gênesis que o Senhor pergunta: Caim, onde está o teu irmão Abel? Não sabia Deus onde Caim havia deixado o corpo de Abel? Sabia, mas por que ele pergunta? Já percebeu que Jesus, no seu ministério, muitas vezes faz perguntas em vez de afirmações?
Os seus inimigos lhe perguntam e ele responde com outra pergunta. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz assim: o que diz a lei? Não era mais simples, na lógica humana, simplesmente dizer guarda os mandamentos? Jesus leva o indivíduo a raciocinar sobre aquilo que ele já sabe. Eu não sei quanto tempo durou o processo da vida de Jó. Alguns estudiosos falam de algo entre 7 e 10 anos. Mas sei que quando Deus aparece a Jó, ele faz aquele patriarca 56 perguntas que até hoje nem a ciência tem resposta. Onde mora a luz? Qual é o peso do vento? E o Senhor pergunta a Jó, quando o que aparentemente o que Jó precisava era de solução, e Deus chega com perguntas. Pergunta por quê? Eu preguei numa conferência em São Paulo que o nome é Pergunta por quê? Todas as vezes que Deus faz perguntas, Ele tem pelo menos 3 propósitos. Primeiro, Ele quer que você se veja. Deus quer que você faça uma retrospectiva e olhe para você mesmo. Vou usar uma expressão do Angico: se enxergue. Segundo, todas as vezes que Deus te faz uma pergunta, Ele está querendo que você o veja. Ele está querendo chamar a tua atenção para Ele. Para quê? Porque todas as vezes que Deus faz uma pergunta, Ele pretende te confrontar. E Deus vai te confrontar na tua própria resposta. Tipo assim, se você sabe disso, por que você está fazendo o contrário? Então, é por isso que Deus faz perguntas. Precisamos compreender também que, quando estas perguntas chegam a nós, alguns resultados imediatos se manifestam. Por exemplo, quando Deus faz pergunta, Ele nos faz ver para onde estamos indo, que destino nós estamos tomando. Segundo, quando Deus nos faz perguntas, Ele provoca em nós a revelação de para onde deveríamos estar caminhando. Você deveria estar indo por aqui e está indo por aqui, então Ele te confronta nisso. Todas as vezes que Deus nos faz perguntas, Ele revela o nosso estado, a nossa condição. A maioria de nós, sobretudo aqui no Ocidente, conversa muito pouco consigo mesmo. Pouquíssimos de nós fazemos autoanálise periodicamente. Então, eu quero compartilhar com você algumas perguntas, e eu relutei em falar desse assunto hoje à noite, mas permaneceu no coração. E eu gostaria de te fazer algumas perguntas, e se você puder, anota estas perguntas, mas anota na primeira pessoa da conjugação. Anota perguntando para você, tá bom? Então a primeira pergunta é: a quem você está ouvindo? Então, se você vai anotar, escreve assim: a quem eu estou ouvindo? A quem eu estou dando ouvidos? Quais são as vozes que me nutrem? Se me nutrem ou me sugam? Porque há vozes que nos esgotam, há vozes que nos enfraquecem, há palavras que nos envenenam, sim ou não?
Então, a quem você está ouvindo? O Senhor disse a Adão, Gênesis 2, 16 e 17: de toda árvore do jardim poderás comer, somente da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Mas a serpente chega e diz: é que Deus sabe que no dia que comerdes da árvore, sereis divinos como Ele, vocês se tornarão deuses. E a Bíblia diz que Eva percebeu que a árvore era agradável aos olhos e boa para se comer. Aquilo que Deus havia dito a Eva, deu o valor para Eva diante daquilo que Satanás estava dizendo. Eva abriu mão do que Deus havia dito e se apegou ao que Satanás estava dizendo. E todas as vezes que eu e você abrimos mão do que Deus disse para abraçar qualquer outra voz, nós estamos abrindo mão das suas promessas e da sua aliança. Então a pergunta é: a quem você está ouvindo? Deus fala com você algo e você deixa este algo perder o foco quando uma pessoa chega e te diz algo que te desmotiva, muda teu foco, te enfraquece e te adoece. O Senhor te faz uma promessa, mas alguém chega e coloca em dúvida a promessa, aí você não crer mais. Deus te disse algo e no meio da trajetória você sofre uma frustração, uma decepção, um desengano ou desencanto, e aí você não acredita mais no que Deus disse. Para piorar, alguns de nós ouvem Deus falando pela palavra, aí vamos consultar alguém a quem nós chamamos de profeta, para ter certeza que Deus falou mesmo. Tem alguém aí? Pergunta aí para a pessoa do seu lado: a quem você está ouvindo? Quem te doutrina, quem te orienta, quem te aconselha, quem te diz palavras que te acalmam ou te agitam? Qual é a tua fonte de alimento e abastecimento espiritual e emocional? Tem muita gente que transformou as redes sociais em fonte de nutrição ou desnutrição. Porque na rede social se vende aquilo que interessa, se manipula a informação, se manipula a verdade, faz a foto que se deseja, edita da cor que você prefere. E ganha caráter de verdade definitiva para a minha vida. E aí eu esqueço tudo que Deus me disse ontem. Então, eu tenho algumas sugestões para lidar acerca disso. Primeira, não ouça quem não se submete ao princípio de autoridade. Porque quem não se submete ao princípio de autoridade não tem autoridade para exercer autoridade. Você me entendeu? Diga amém. Segundo, não ouça quem questiona a voz de Deus. No momento que a serpente questionou Deus, ela já não era digna de atenção, porque o caráter de Deus não é passivo de falha.
Não ouça quem tem inveja de você. Recebe aí, varão. Não ouça quem tem inveja de você. Porque quem tem inveja de você vai te aconselhar para você ir na direção que vai te fazer perder aquilo que você tem, mas que o interessa. Não ouça. Não ouça a opinião de pessoas ou pessoa que esteja envenenada, porque ele vai destilar veneno. Eu li uma certa feita que, não sei em que país, salvo engano no Chile, não tenho certeza, no período do inverno, uma espécie de cobra venenosa, devido ao frio, elas se encontram, 10, 12, 15 animais, répteis, e fazem uma bola, enrolando uma na outra para se aquecerem no período do inverno. Só que enquanto elas estão enroladas uma na outra se aquecendo, elas estão se picando, se envenenando, se matando. Quando o inverno passa, a maioria delas morreu, envenenada, enquanto se aquecia. Ou seja, enquanto se aquece, se mata. Analisa bem a quem você ouve. Palavras envenenam, palavras matam, palavras ferem ou dão vida. E nunca empreste a sua boca para matar alguém. Nunca empreste sua boca para envenenar alguém. Seja instrumento de bênção, profetize, abençoe, nutra, ajude, estimule, fortaleça. E se você não estiver conseguindo, cala a boca, que boca fechada é mais produtiva que boca aberta para emitir besteira. Estenda a mão à pessoa do seu lado e diz para ele assim: em nome de Jesus eu te abençoo. Em nome de Jesus eu te abençoo. Segundo lugar, segunda pergunta que eu quero te fazer, são perguntas importantes. Primeira é essa: a quem eu estou ouvindo? Quando eu brigo com a minha mulher, quando eu brigo com o meu marido, quando eu estou nervoso com meu filho, quando eu estou chateado com o meu trabalho, com quem eu me abro? A quem eu ouço? Porque aí você se abre com aquela pessoa que quer a tua posição na empresa, e a pessoa diz: rapaz, com a capacidade que você tem, sai dessa espelunca, arruma outro trabalho que você vai ter salário melhor ainda. Está de olho na tua saída para conseguir a tua vaga. E você, lerdo, faz o jogo. Aí lá na frente, quando o camarada ocupa a tua vaga, você diz assim: era tão ruim. Isso aqui, você ocupou meu lugar, né? Ocupou porque você é lerdo. Você não abriu o olho para a vida. A quem você ouve? Segundo, como é o teu relacionamento com a tua família? Uma segunda pergunta importante: como eu estou me relacionando com a minha família? Como é minha relação com os meus pais? Hoje pela manhã, pastor Marcos Solon e irmã Nívia falaram um pouco sobre isso aqui, convertendo relacionamentos. Como é a minha relação com os meus pais? Aí tem moça que diz assim, vou usar uma expressão que a irmã Nívia usou: estou esperando o meu resgatador, aquele que vem para me tirar desse inferno. Não vejo a hora de sair dessa casa. Aí você vai descobrir que quando esse, aspas, inferno está dentro de você, você vai embora e ele vai junto. Que esse, aspas, resgatador não existe.
que eu não posso dar a você a missão de me tornar feliz. Porque felicidade, dentro desse conceito ocidental, não pode ser a missão do outro. E todas as vezes que você der ao outro a missão de te tornar feliz, você vai ser protagonista de um filme que já está na sua 4ª edição. Missão Impossível. Como é a sua relação com os seus irmãos? O cara não zela da mãe, nem zela das irmãs. Tu acha mesmo, santa, que ele vai zelar de você? O camarada não honra a mãe, nem honra as irmãs dele. Você acha que ele vai honrar a namorada, a noiva, a esposa? O camarada não cuida do pai, da mãe na velhice, na enfermidade. Vai cuidar de tu? Tu clama o sangue de Jesus. Fazer igual diz o louvor pentecostal, chuta aquele laço. Como é a tua relação com a tua sogra? Com o teu sogro? Tem irmã que falou aí, eita Deus, agora eu preciso de milagre. Você sabia que raramente sogra tem problema com genro? Raramente sogra tem problema com genro. Quando sogra tem problema é com a nora. Porque a sogra olha para o genro e diz, mais um filho. A mesma sogra olha para a nora e diz, concorrente, tomou meu filho. Aí começa o mistério. Aí ela quer ensinar a irmã como é que passa a roupa do filho dela. Ó, ele gosta da roupa com vínculo aqui no meio. Ele gosta do feijão batido no... Antigamente não tinha um negócio que batia o feijão assim? Como era o nome? Machucador. Ele só gosta do feijão no machucador. Aí começa a questionar o seu tempero, a sua forma de cozinhar, a sua forma de fazer comida. É um mistério. O problema do filho pródigo não foi querer ir. O problema do filho pródigo foi a motivação que o levou. E a maneira que ele saiu. Assim como a forma como administrou o que recebeu. Quem sai fora de hora precisa voltar, porque não vai dar certo, queimou etapas. A Bíblia orienta que os filhos devem honrar aos seus pais. Vocês vão desculpar o fato de eu me revelar tão ultrapassado hoje à noite, mas estou numa geração que os filhos chamam o pai de você. Bom dia, pai. Ainda gosto do princípio do bênção, pai. Bênção, mãe. Gosto do princípio que filhos são instruídos a reconhecerem que os pais são autoridade sobre eles. E a Bíblia diz que quando os filhos reconhecem e honram os pais, eles são abençoados sobre a terra. Gosto sim do conceito bíblico de que os pais não devem espancar seus filhos, nem tratá-los com irritação para que eles não se desanimem, porque eles precisam ser motivados. Como é a sua relação com a sua família? Vou fazer uma pergunta sem graça que você não precisa me responder. Quando foi a última vez que todo mundo assentou-se ao redor da mesa para um almoço ou para um jantar? Pai, mãe e filhos.
A mesa perdeu a razão de estar na sala. Cada um come a hora que quer, vai no fogão, faz o seu prato, mexe na panela, senta e come na frente da TV, almoça digitando o celular. Ei, em nome de Jesus, resgate a mesa na sua casa, resgate a reunião da família ao redor da mesa, resgate o olho no olho, resgate a participação na vida um do outro. Há uns anos atrás, eu viajava muito. Viajar muito, que eu me refiro, toda semana eu viajava de sexta a domingo. Então eu chegava segunda-feira e todas as vezes eu trazia um presente. E comecei a descobrir que a minha chegada estava gerando no meu filho pequeno a expectativa não da presença, mas do presente. Quando eu percebi isso, eu alterei a minha rotina e deixei estabelecido que a presença é mais importante do que o presente. Então, às vezes, nós não suprimos os nossos filhos com a presença e queremos compensá-los com a barganha. Provoca aí a pessoa que está do seu lado, e quem está do seu lado possivelmente é da sua própria casa, e pergunta assim: como está a sua relação com a casa? Conheço gente que vem no carro bicudo, não se falam em casa. Eu vou azoar. Eu vou azoar. Um dorme na cama, outro no sofá. Pau está quebrando. Mas quando para o carro no estacionamento da igreja, que abre a porta, pega na mão e entra. Para quê? Fazer bonito para quem? Terminou o culto, mãozinha. Entrou no carro, me larga. Já aguentei demais. Lembrei agora da história do irmão. Partiu para a glória. Depois de uns anos partiu a esposa. Quando ela, é uma piada, claro. Quando ela chega lá no paraíso e encontra com ele, Joaquim, ele chega. Não, basta na terra. Aqui é céu. Como é a sua relação com a sua família? Quando foi a última vez que você simplesmente brincou com a tua filha, rolou no chão, saiu com ela para um sorvete? Simplesmente brincou de bola com teu filho, brincou de brigar. Você sabia que os leões, quando estão lutando com os seus filhotes, deixam os filhotes vencerem, só para alimentar a autoconfiança do filhote? Eu deixei Johnny me vencer 1001 vezes, até que um dia eu disse: hoje não venço não. E venceu ainda assim. Das outras vezes porque eu deixei, dessa vez eu não quis deixar, mas não estava em condição do enfrentamento, sobrei. Aí ele teve dó de mim, na hora que eu fui caindo, ele me segurou para não despencar no chão. Se não despenca, e aí compromete a coluna do coroa, fica difícil. Mas essa relação, pais e filhos, cônjuges, relação de genro, sogro e sogra, filho, mãe e pai, isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser fortalecido, isso precisa ser resgatado. Invista nisso. Tem alguém aí? Terceira pergunta. Posso ir mais um pouquinho? Pode mais um pouquinho? Você faz falta? Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim: eu faço falta?
faz falta, ou quando você está ausente, dá aquela sensação de alívio. Tem um cara na Bíblia, primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 20, que diz assim: ele morreu e não deixou saudades. Querido, presta atenção, o indivíduo mais ruim que existe, quando morre, fica bom. Fica ou não fica? Mas esse morreu e não deixou saudades. Se o camarada partiu para a glória, o caixão está estendido no meio da igreja, e o povo chega, um santo homem de Deus, um servo, tão bom, mas era tão bondoso. A esposa chamou o filho e fez: meu filho, encosta ali. Para quê, mãe? Vê se é teu pai que está ali dentro mesmo. Então, o indivíduo é ruim, miserento, mas se morrer, ele fica bonzinho. Mas esse camarada que era rei de Israel morre e não deixa saudades. Por quê? Porque há pessoas que quanto mais cedo elas disserem boa tarde, estou indo, mais cedo sai o seu cântico de vitória. Parece que não, mas lá vai o que eu vou falar aqui, é muito agressivo e eu não quero magoar ninguém, pelo amor de Deus. Mas você precisa entender que há pessoas na sua vida que atrapalham a chegada das bênçãos. Gênesis capítulo de número 13, a Bíblia diz assim: e logo que Ló se apartou de Abrão, o Senhor chamou Abrão fora da tenda e disse: levanta os teus olhos e vê, toda esta terra eu te darei. Deus não disse a Abrão qual era a promessa enquanto Ló estava perto. Fala sério, eu queria pregar hoje uma mensagem mais fervorosa, mais poderosa. Eu queria vocês assim, pegando fogo. Mas a pergunta é: eu faço falta? No dia que eu não estou em casa, eu faço falta? Desculpa aí a pergunta e não precisa responder, tá? No dia que eu não estou na igreja, eu faço falta? Ou dá um alívio? Ai, graças a Deus que não veio hoje. Sangue de Jesus tem poder. É uma pergunta importante que eu e você precisamos fazer. Você já percebeu que tem pessoas que se tornam personas não gratas naturalmente? Por exemplo, você conhece alguém com o nome Caim? Quem conhece alguém com o nome Jezabel? Jesus, retirei a pergunta. Passei um X em cima da questão. Judas Iscariotes. Porque tem pessoas que você cria um bloqueio automático, natural. Por quê? Porque pessoas iracundas não fazem falta. Pessoas sugadoras não fazem falta. Pessoas que te oprimem, que te sufocam, não fazem falta. Você já percebeu que tem gente que só fica bem quando consegue te deixar mal? Você conhece alguém que, se você amanheceu o dia bem, você está bem, graças a Deus, acordei leve, dormi bem, glória a Jesus, vou até cantar por toda a minha vida. Quando a pessoa chega, que ela percebe que você está feliz, ela começa a te fustigar, a te alfinetar, a te provocar, até te desequilibrar. Quando você desabar em lágrimas e entrar numa nuvem de depressão, ela começa a cantar: e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesa, a cruz é você, figura, que acabou de chegar para estragar o dia. Aí você começa a orar e dizendo assim: Jesus, leva logo, arruma um motivo para ela ir, tem misericórdia, Senhor, faz a empresa chamar. Ai, tomara que a empresa dê uma viagem extra.
Você faz falta, porque as pessoas que fazem falta são pessoas facilitadoras, pessoas otimistas, pessoas nutridoras, pessoas positivistas que estimulam, que nutrem, que abastecem, que te dão palavra de ânimo, que quando você está achando que não tem mais solução, eles dizem, calma, calma, vamos encontrar um caminho. Pessoas que quando se aproximam, você sente que ali vai sair alguma pérola, tem alguma coisa que vai te ajudar. Tem gente que naturalmente gera em você um sentimento de segurança. Diga comigo: Senhor, faz de mim essa pessoa. Sua mulher não pode ter medo de você, irmão. Seus filhos não podem ter medo de você, pai ou mãe. Não confunda medo com respeito. Você chegou, ficou tudo pianinho, porque está todo mundo amedrontado. Isso não é autoridade, isso é autoritarismo. Eu falei hoje pela manhã, você exerce comando jogando copo na parede, dando tapa na mesa. Isso não é ser cabeça, isso é ser cabeceira. Comando não é exercido a trancos e barrancos. Presta atenção, submissão é uma resposta espontânea de uma esposa que reconhece a missão do marido. Submissão não é um ato imposto, é resposta espontânea. Porque à luz da Bíblia, quando diz que o homem é cabeça, não está dizendo que ele é o carrasco que é capaz de causar medo em casa. Cabeça, à luz do texto, do termo grego, é kefale, aquele que cobre, aquele que circunda, aquele que protege. Então, estou sendo cabeça ou chapéu? Diga amém. Provoca aí o seu vizinho, fala com ele, seja bênção, seja luz. Já vou terminar. Quarta pergunta. Pode continuar? Quem te fala a verdade, além do teu espelho? Porque o nosso espelho é cruel, não é não? Fala a verdade. Espelho é cruel. O espelho não poupa. Espelho esculamba. Você vai pentear o cabelo achando que está assim, um Sansão da vida. Quando passa o pente, o cabelo caiu, você não viu e o espelho denuncia, não tem mais. Você passa, sai do banheiro, tomou banho e passa na frente do espelho pensando que é o Rambo marchando para a guerra. Aí as costas ainda estão dentro do banheiro e a barriga já passou na frente do closet. Só o espelho faz isso. Porque se a esposa disser assim, amor, vamos fazer uma dieta, pense no urso. Mas eu e você, irmão, todos nós precisamos ter alguém que tenha a condição de chegar diante da gente e dizer assim, fulano, precisamos conversar. Tem alguma coisa errada. Você precisa de alguém com autoridade para falar com você o que você precisa ouvir. Existem muitas pessoas que rompem uma amizade, que rompem um relacionamento. Eu conheço um camarada que rompeu um casamento sem dizer porquê, e até hoje a mulher não sabe. Querido, você se magoou com um amigo, se feriu com alguém, tua esposa fez algo que ofendeu, teu filho, teu pai, não vai embora simplesmente, senta, tem algo me incomodando. Tira o espinho do calcanhar, porque ir embora com o espinho no calcanhar, não importa
o tamanho da viagem vai inflamar. É preciso saber sentar e falar e compartilhar e dizer: isso aqui me atinge, isso aqui me ofende, isso aqui me magoa. Quem te fala a verdade? Quem pode, quem tem a condição de lhe mostrar o caroço do arroz grudado no bigode? Quem é a pessoa que pode te avisar que tem alface grudada no aparelho? Peguei pesado agora, não foi? Fala sério. Ah, pastor, comprometeu o meu lanche depois do culto, o sangue de Jesus. Quando eu estiver almoçando, que eu lembrar, que jantando, que eu lembrar. Ai, pastor. Mas você precisa. Alguém que possa falar com você. Saul tinha Samuel. É óbvio que a outra pessoa tem o direito ou não. Tem o direito de atender ou não. Samuel chegou para Davi e disse assim, para Saul, e disse: pecado de rebelião é pior que o pecado de feitiçaria. Natã chegou para Davi e disse: tu és o homem. Jesus chegou para Pedro e disse: você vai me negar. Paulo chegou para Pedro e disse: você está agindo de maneira inconveniente. Essa pessoa com autoridade de te dizer a verdade não é a pessoa que vai te expor, não é a pessoa que vai te envergonhar, não é a pessoa que vai te constranger, é a pessoa que vai te chamar num canto e vai te sacudir para dizer: acorda. Você precisa disso. Porque há pessoas caminhando à beira do abismo, sem ver que estão à beira do abismo. E o incrível é que você viu e deixou ela continuar. E quando você ver alguém caminhando à beira do abismo e deixa, você é responsável pelo resultado. Vem cá tocar para eu cantar um louvor, para ver se o pessoal fica assim mais alegre, porque está muito parado. Então, quem me fala a verdade além do meu espelho? Quinta pergunta. Diz assim, pastor Josué. Falei, pastor Josué. Pode parar. Deixa eu ver que hora é essa. Ah, está na hora de parar mesmo. Então eu vou fazer a sexta pergunta. Você se cuida? Pergunta aí para a pessoa do seu lado: você está se cuidando? Você está se cuidando? Quem cuida de mim é Deus. Morre que Ele te leva para a glória. Está cuidando. Eu falei com os meninos na mídia aqui, vocês vão rir, tá? Falei com os meninos na mídia essa semana, eles cresceram o olho, ficou quase do tamanho da tela do computador. Se eu quero um banner escrito assim, ó: faça piada, faça segredo, mas faça exame da próstata. O pastor que cuida da criação girou a cadeira assim, virou para mim. John estava na sala e falou assim: você vai fazer mesmo? Eu vou. Para que isso? Eu vou fazer campanha. Por quê? Porque tem gente pensando que quem vai cuidar de alguns detalhes da sua vida é Deus, quando Deus te deu os mecanismos para você cuidar. Aí eu parei essa semana na frente de um camarada extremamente inteligente, 3 formações de nível superior, camarada assim, bem vivido, bem tranquilão, 56 anos. Vou não, velho. Vou lá. Eu sou idiota. Posso falar com ele assim, porque a gente tem muita aproximação. Tu tá achando que tá abafando, né? Lerdo, acorda pra vida. Faz o seguinte, foi em outro estado. Falei, faz o seguinte, marca o dia da consulta que eu venho para ir contigo. Fica tranquilo que quando tu sair do consultório,
eu te provoco, eu te pirraço, eu faço piada. Você se cuida? Ô irmã, a senhora faz o toque da mama para identificar a possibilidade de algum nódulo, ou está esperando o anjo fazer? Quando foi a última vez que você foi a um médico para avaliar como estão os seus níveis de reservas de vitaminas, como estão os seus hormônios? Eu vou simplificar. Você vai num salão de vez em quando? Ou deixa as caspas aí que são da vontade de Deus? Quando foi o último ano que você foi num dentista? Uma pregação dessa dia de domingo que você vai ouvir cada uma. Analisa isso. Você se cuida? Você está se cuidando? O que você tem feito por você? Você desopila, descarrega, faz alguma coisa que te ajuda a liberar a sobrecarga emocional? Pergunta para a pessoa do seu lado de novo: você está se cuidando? O que isso tem a ver? Tudo. Se te tornares fraco na hora da dificuldade, a tua força será pequena. Diz a Bíblia em Provérbios 23. Em Daniel 1,4 a Bíblia diz que o rei queria homens de boa aparência, cheios de sabedoria, de inteligência e com capacidade de aprender. Eu estou orando para Deus abrir a porta de emprego. Você está se preparando para a porta que você está pedindo a Deus para abrir? Porque a porta abre e você não se preparou para ela, aí outro entra. Sai daqui esta noite, em nome de Jesus, decidido a cuidar de você, zelar de você. Quem não se ama não está em condição de dar amor. Significa que quem não se cuida não está em condição de cuidar. Eu posso contar para vocês um negócio assim que não é da minha conta? Eu estava no elevador um dia desses, e aí o elevador parou num determinado andar e entrou uma pessoa com uniforme de manicure e pedicure. Estava indo fazer algum atendimento em domicílio. Desculpa, foi sem querer. Eu olhei para a unha, mas estava num estrago. Aí quando eu vi a unha do pé da mão naquele estado, eu olhei para a unha do pé. Ponto, irmão. Aí, como é que a pessoa que é manicure e pedicure está com a unha nesse estado? Tem nada a ver, pastor? Claro que tem. O serviço que eu ofereço, eu devo ser o primeiro a consumir, porque é isso que dá crédito ao serviço que eu vou oferecer. Sexta pergunta, já estou terminando. Você inspira outras pessoas? As pessoas podem olhar para você e se sentirem inspiradas por sua causa. Ele venceu, eu também vou vencer. Ela alcançou, eu também vou alcançar. Você motiva outras pessoas? O apóstolo Paulo diz a Timóteo: cuida de ti mesmo, para que assim tenhas cuidado não apenas de si, mas daqueles que te ouvem.
Nós precisamos ser fonte de inspiração para alguém. Quando eu era menino, era normal os adolescentes terem na porta do quarto o pôster de um jogador de futebol, de um lutador de boxe, de um ator de cinema. Era a fonte de referência de sucesso. Nós precisamos ser inspiração para alguém. Tua esposa precisa se inspirar em você. Teus filhos precisam se inspirar em você. Teu marido precisa se inspirar em você. Teus amigos precisam se inspirar em você. Teus liderados precisam se inspirar em você. Você precisa ser uma pregação sem abrir a boca. Inspire. Se a pessoa que estiver do seu lado ou for do seu convívio, pergunta assim: eu te inspiro de alguma forma? Eu te inspiro? Porque as pessoas que inspiram, no dia que você está assim para baixo, como dizem, no núcleo da terra, elas conseguem te levantar, elas conseguem te animar, conseguem te fortalecer. E eu termino. Você é generoso? Pergunta assim: eu sou generoso? Generosidade não é apenas o ato de dar. A forma de dar também comunica generosidade. Generosidade é um princípio espiritual, você sabia? A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Levítico capítulo 19 nos ensina que a generosidade está inclusive no campo da lei mosaica. Deus orienta que o povo de Israel tinha que ser generoso, porque o segredo da prosperidade para a nação de Israel está no campo da generosidade. Na minha generosidade, eu preciso investir naqueles a quem Deus fez transitar meu caminho, para que eu seja resposta de Deus na vida deles. Na minha generosidade, eu preciso observar quando a igreja que eu faço parte tem desafios e participar deles. Generosidade não é apenas o ato de ofertar, a maneira como eu oferto também é generosidade. Por exemplo, eu conheço pessoas, eu conheço situações que na hora do ofertório o indivíduo pega o dinheiro, amassa, coloca no envelope e joga no gasofilácio. É dinheiro, mas não é generosidade. E conheço gente que coloca perfume, talco. Pastor, eu tenho tanto prazer em apresentar a Deus a minha adoração financeira, que eu quero que o dinheiro vá perfumado. Sim, isso é generosidade. É o prazer de fazer de tal forma que não apenas penso no valor monetário, mas no valor espiritual com o qual eu estou fazendo. Isso é generosidade. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se eu posso te socorrer e não te socorro, estou faltando com a generosidade. Generosidade é entender que se eu posso fazer mais, eu não tenho por que fazer menos, porque a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Há um grande pregador, ele é brasileiro, mas vive nos Estados Unidos há muitos anos, é de renome internacional. Eu só o conhecia de nome. E um dia eu embarquei em Recife para Salvador e ele estava no mesmo voo. Ele não me conhecia, eu pensei
Então não tive coragem de me aproximar para saudá-lo, mas eu o tenho em grande admiração. Outro dia eu estava ministrando na inauguração de uma loja na Flórida, e ele foi e disse: eu vim para te ouvir, com a esposa e os filhos. Mas nesse dia no avião, na hora de desembarcar, eu estava numa poltrona atrás, mais atrás da aeronave, ele estava numa poltrona mais à frente, mas o pessoal foi desembarcando e ele ficou em pé parado. Quando eu me aproximei dele, ele fez: pastor Josué, prazer te conhecer. Fiquei feliz. Conversamos rapidinho, afinal era desembarque. Ele colocou a mão no bolso e me deu $300. Eu disse: não, pastor, por favor, não, pelo amor de Deus, falar com o senhor é um prazer. Ele fez assim: se você rejeita a minha semente, você prejudica a minha colheita. Generosidade. Generosidade é você não esperar que o outro te peça. Se você sabe que ele precisa, você faz. Diga comigo: Senhor, faz de mim uma pessoa generosa. O generoso cuida, o generoso preserva, o generoso socorre, o generoso investe, o generoso cobre. Esse é o princípio bíblico. E eu vou terminar para orar contigo. Você tem 7 perguntas no teu juízo. Volta para casa pensando nelas. Eu vou te dar só mais uma. O que você está disposto a fazer só para agradar a Deus? O que você está disposto a fazer só para agradar a Deus? Ninguém vai ver. Você não vai receber aplausos, não vai receber títulos, não vai ser divulgado, mas Deus vai ficar satisfeito. Vou dar um exemplo. Abraão levou Isaque a Moriá. Quantas pessoas viram? Nenhuma. Os 2 que estavam juntos ficaram ao pé do monte, e eles 2, Abraão e Isaque, subiram sozinhos. Tem assunto que é entre você e Deus, e tem coisa que Deus vai pedir de você que possivelmente ninguém vai saber, mas quando Ele te honrar e te recompensar, Ele vai te honrar em público, vai cobrar de você em segredo e vai te honrar publicamente, e ninguém vai saber. Por que será que Deus está fazendo isso com ele? Por que será que Deus está fazendo isso com ela? Porque ele atendeu a Deus no momento que ninguém estava vendo. Jeová viu e está respondendo publicamente, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Fica de pé, por favor, quem puder. O que você está disposto a fazer só para agradar a Deus? Davi sabia que humanamente ele não era páreo para Golias, mas ninguém se apresentou. Se ninguém se apresentou, eu irei. O que será que Deus está pedindo de você? É fácil obedecer a Deus quando Ele está me pedindo algo que eu gostaria de fazer. Meu servo, eis que te digo, eu te convoco, meu servo, para uma semana de férias nas Ilhas Maldivas. É fácil obedecer quando o que Deus está pedindo de mim é o que eu gostaria de realizar. Mas aquilo que ninguém vai ver e digamos, não me beneficia em nada. Eu quero convocar uma multidão para orar e clamar para que Deus traga um grande avivamento em Feira de Santana. Aí você vai orar e a multidão não apareceu, você diz, esse povo não quer nada com Deus, esse povo não quer nada de avivamento. Sabe com quantas pessoas Esdras ajoelhou na praça de Jerusalém? Só ele.
e orou o dia inteiro, sem ninguém aparecer para o dia de oração e jejum. No final do dia é que alguém foi passando, Esdras capítulo 10, ouviu Esdras orando e chorando, e o cara parou. E ouviu quando Esdras disse: perdoa, ó Deus. E o camarada disse: está orando por mim? Soltou o alforje, sentou do lado de Esdras e começou a orar também. E a Bíblia diz que em dado momento uma multidão estava na praça, e todos os homens de Jerusalém estavam com Esdras. Se não tem uma multidão para fazer com você, comece a fazer sozinho, e Deus vai levantar as pessoas que farão parte do projeto e do processo com você. Talvez Deus esteja esperando que eu e você respondamos a algo que Ele já nos sinalizou. Faz, obedece, cumpre, se move, anda. Deus vai te usar para ser resposta para alguém. E segura isso, aquilo que Ele está te cobrando em secreto. Quando a honra vier, Ele vai te honrar diante dos outros. E alguns vão dizer: não estou entendendo. E você vai poder dizer: pergunta para Ele. É por isso que tem gente que fica assim: não entendi porque que ele, novo convertido, já está assim. Não entendi porque que a empresa dele conseguiu dar certo tão rápido e a minha não. Tem coisa, queridão, que é assunto do segredo de Deus. Jeová mexeu com o indivíduo, chamou ele para um desafio, ele abraçou o desafio, e Jeová está respondendo ao desafio que ele fez, e ele atendeu. E você não entende, porque não é assunto meu, nem é assunto teu, é assunto de Deus. O que será que Deus está pedindo de mim individualmente? E de você individualmente? Qual é a oferta que Deus está cobrando de você no altar? Para Abraão ele disse: quero Isaque. Para Saul ele disse: não quero nem ovelhas nem novilhos, só quero que você faça o que eu te mandei. O que será que Deus está pedindo de nós? O que Deus está pedindo de você? Ele já ministrou no teu coração algo ao teu respeito. Às vezes é uma mudança de hábito, uma mudança de pensamento. Às vezes é apenas se dirigir a alguém e pronunciar-se num direcionamento que Deus já deu. Eu não sei o que Deus está querendo de você, mas sei que o altar está posto e Ele está presente. E esta é a hora de você colocar no seu altar. Vou orar contigo. E se você quiser sair do seu lugar e vir orar diante do altar, pode. Faz isso. Senhor, eu estou atendendo ao teu chamamento, eu estou atendendo à tua provocação, eu estou atendendo àquilo que o Senhor me solicitou, e eu vou fazer, e eu vou cumprir, eu vou realizar. Obedeça, porque na obediência há uma resposta do céu. Ainda que você diga assim: mas para mim é prejuízo, Deus está te mandando abrir mão de algo, e você diz: não, que eu vou sair no prejuízo. Você nunca sai no prejuízo quando faz o que Deus te mandou fazer. Nunca. Mardoqueu livrou o pescoço de Assuero. Alguém na porta estava articulando: nós vamos matar o rei, vamos envenenar. Quando ele estiver dormindo, a gente crava a adaga no peito dele. Mardoqueu ouviu, chamou o chefe da guarda e disse: ó, tem um golpe aí sendo armado para o rei. O rei foi informado, mandou investigar, viu que era verdade, executou os golpistas,
Mardoqueu nunca foi chamado para ser honrado. Mardoqueu não ganhou medalha. O rei não apertou a mão de Mardoqueu para dizer: muito obrigado, você salvou minha vida. O rei não disse: você precisa de um lote de terra para construir sua casa. O rei não disse nada disso. Mas Jeová viu, creditou e deixou correr com juros. No dia que Amã, o primeiro ministro do império, conseguiu do rei um decreto para enforcar Mardoqueu sem o rei saber, e Mardoqueu ia morrer no outro dia, naquela noite, Jeová disse: está na hora de sacar. Está na hora de sacar o depósito. Tirou o sono do rei. Hoje você não dorme. Lá para a madrugada, o rei, sem conseguir dormir, impaciente, nervoso, mandou chamar os cronistas. Lê alguma coisa aí que é para ver se eu sinto sono. E os cronistas vão ler o diário do rei. E na leitura encontraram quando Mardoqueu salvou a vida do rei. O rei perguntou: que tipo de recompensa foi dada a ele por esse bem que me fez? O cronista diz: não consta nada no relatório. Parece que não foi feito nada, majestade. O rei disse: tá bom, vou pensar em alguma coisa, vou dormir. Quando o rei está deitado para dormir e começa a dormir já na madrugada, alguém bate na porta do quarto do rei. Quando o rei abre a porta, lá está Amã. Foi pegar o decreto assinado para enforcar Mardoqueu. O rei olhou para Amã e fez assim: o que o rei deve fazer ao homem que ele decidiu honrar? Isso é lindo demais. Porque na hora que a honra chegar, Deus tira o sono de alguém por sua causa. Amã, tirada a besta, disse assim: quem mais o rei desejaria honrar senão eu, primeiro ministro de um império de 180 províncias? Majestade, o homem a quem o rei deseja honrar deve ser vestido de vestes reais. Sobre ele deve ser posto o diadema do rei. O cavalo do rei deve ser selado e preparado para este homem. E um dos príncipes deve sair pelas ruas da capital, puxando o cavalo, com este homem sentado em cima e dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. O rei olhou para Amã e disse: gostei da ideia. Manda chamar Mardoqueu. Veste ele de vestes reais, coloca sobre ele o diadema do rei, vai lá no Aras Real e prepara o cavalo. E vamos fazer um negócio: não precisa chamar um príncipe fora. Aproveita que você já está aqui e você mesmo sai nas ruas da capital dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Recebe. Vai chegar a hora da resposta de Deus àquilo que você fez, atendendo à sua orientação. Pai, aplica a tua palavra em nós. Gera em nós vida e disposição. Gera em nós milagres extraordinários. Dissipa toda nuvem infernal de confusão e perturbação mental. Leva esta pessoa para casa hoje respondendo perguntas e colocando essas perguntas diante do teu altar, se dispondo a fazer aquilo que o Senhor lhe está ministrando fazer, para o bem do teu reino e para a glória do teu nome. Cura os corações, visita a alma do teu servo e da tua serva. E agora, Senhor, libera cura, bálsamo de cura sobre quem está aqui no templo, sobre quem está em casa. Libera, libera.